Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Produção Animal com Conservação Ambiental. Meu nome é Júlio Palhares, eu sou pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste e atuo nas áreas de manejo de água e de resíduos das produções animais. Nessa nossa primeira videoaula, nós vamos ver quais são os 8 conhecimentos que você precisa ter para fazer o manejo ambiental da produção animal. Geralmente a gente acha que basta entender de produção animal para se fazer um bom manejo ambiental de um sistema de produção. Isso não é verdade. Existem outros conhecimentos necessários para que esse manejo seja feito de forma correta. Então vamos ver quais são esses conhecimentos. Antes de nós vermos esses conhecimentos, cabe ressaltar algumas perguntas que têm sido feitas pela sociedade ao nosso setor de produção animal. E cada vez mais nós seremos questionados a responder essas perguntas, portanto, temos que ter as respostas a essas perguntas. Perguntas como as que eu coloco aqui como exemplo para vocês. É possível ter produção animal sem impacto ambiental? Fazer de forma ambientalmente correta é muito caro? Qual a melhor tecnologia que existe para manejar os resíduos da atividade pecuária? Quais as leis ambientais que se aplicam à minha atividade produtiva? Como será o futuro em termos de produção animal e meio ambiente? Como vocês veem, para todas essas perguntas é necessário se ter uma série de conhecimentos que vão muito além de saber manejar um sistema de produção animal. Esses conhecimentos nós podemos chamar de 8 chaves. 8 conhecimentos que nós temos que ter para abrir essas portas e realmente internalizar o manejo ambiental dentro da nossa propriedade rural. Isso vai ser benéfico não só para nós nos adequarmos ambientalmente, em termos de legislação, mas mais importante, né, para nós atingirmos essa tão almejada sustentabilidade das produções pecuárias. Como primeiro conhecimento, nós temos que ter o conhecimento dos recursos naturais renováveis e não renováveis e como estes se relacionam com a produção animal. Cabe aqui deixar definido o que são recursos naturais renováveis. São aqueles renovados constantemente pela natureza. Como exemplos, energia solar, energia eólica, aquela que vem dos ventos, a água, o ar e o solo. É importante destacar que alguns deles são esgotáveis, como por exemplo a água. Muitas vezes você pode ter água em quantidade, mas ela não tem a qualidade necessária, seja para você dessedentar um animal ou para você lavar uma instalação e promover a sanidade dessa instalação. Então esse recurso natural pode ser esgotável, ok? Todos esses recursos naturais são importantes para se ter um sistema de produção animal com seu pleno desempenho. E o que são os recursos naturais não renováveis? São aqueles que a natureza não tem a capacidade de renovação, podendo se esgotar como resultado do uso incorreto ou abusivo. Quanto mais se extrai, mais as reservas diminuem. Exemplos desses recursos: as fontes de fósforo, de potássio, o petróleo, um insumo ainda fundamental para as várias atividades humanas no planeta. Como vocês veem aqui, por exemplo, fósforo e potássio são minerais fundamentais não só para a agricultura, ou seja, para nutrir as plantas, a pastagem, o milho, a soja e qualquer outra cultura que vai servir de alimento para os nossos animais, como também são minerais fundamentais para a nutrição dos nossos animais, né? Nós temos que servir esses minerais aos animais em quantidade e com qualidade para que o animal atinja o seu pleno desempenho. Importante não esquecer, com relação a esse conhecimento, toda atividade pecuária é consumidora de recursos naturais em grande quantidade e pode impactar a qualidade desses recursos pelo manejo incorreto dos resíduos que essa atividade pecuária gera, seja esses resíduos na forma de efluentes, dejetos, carcaças, camas e outros. Ou seja, nós consumimos recursos naturais, renováveis e não renováveis, e nós podemos impactar esses recursos, seja em quantidade como em qualidade. Por isso, é necessário aliar o uso desses recursos com o correto manejo de resíduos das produções pecuárias. Um segundo conhecimento é o conhecimento dos conceitos fundamentais das ciências ambientais. Eu trago aqui para vocês alguns conceitos básicos que certamente vocês em algum momento já ouviram ou já aprenderam. O conceito de bacia hidrográfica, que é pela lei brasileira política
de Meio Ambiente do Brasil, a unidade de gestão ambiental é a bacia hidrográfica, assim como em outros vários países. O conceito de cadeia alimentar. Aqui, de uma forma muito simplificada, nós temos lá o alimento que é fornecido para o nosso bovino, que vai gerar leite ou carne, que vai alimentar as pessoas. Todos esses vão ser decompostos pelos chamados decompositores, que são os micro-organismos, e se fecha um ciclo, ok? Então, esse é o conceito fundamental e que nós estamos interagindo diariamente também com ele. O conceito de ecossistema e de biodiversidade, principalmente no Brasil, que é o país mais biodiverso do planeta. Nós temos aí bioma amazônico, Pantanal, Pampa, Mata Atlântica, semiárido. Então, ecossistemas com as suas peculiaridades e com uma rica biodiversidade, que nós temos que preservar e conservar essa biodiversidade e esses ecossistemas, e é possível fazer isso com produção de alimentos, ok? Então, esses são alguns conhecimentos das ciências ambientais, certamente existem vários outros, mas que nós temos que ter ciência desses conceitos e saber como eles se relacionam com o nosso dia a dia da produção. Além desses conhecimentos, eu trago aqui os 4 fantásticos, que são os ciclos biogeoquímicos que ocorrem no planeta e que têm impacto direto na produção de alimentos. Quais são esses ciclos? O ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, o ciclo da água e o ciclo do carbono. Cada um desses elementos são fundamentais para nós produzirmos proteína animal, bem como a produção de proteína animal, se feita de forma ambientalmente incorreta, vai impactar nesses ciclos, seja por emissões de gases de efeito estufa e gases não estufa, como amônia, seja pela emissão de nutrientes, como fósforo, que pode poluir e contaminar as nossas águas superficiais e subterrâneas, a água que nós consumimos em abundância e que também podemos impactar, e o carbono, muito relacionado também aí os efeitos das mudanças climáticas e o aquecimento global. Então, esses 4 ciclos, esses 4 fantásticos, são fundamentais, porque sem eles nós não conseguiríamos produzir alimento. Nós temos que saber como eles se relacionam com o nosso dia a dia produtivo e saber que a nossa atividade pode impactar esses ciclos de forma negativa. Um terceiro conhecimento, o conhecimento quantitativo e qualitativo dos resíduos gerados pela atividade pecuária. Então, nós temos aqui as nossas várias atividades pecuárias, seja avicultura, suinocultura, bovinos, ovinos, caprinos, a piscicultura, todas elas, independente da espécie animal, vai gerar resíduos na forma sólida, semissólida e líquida, ok? Nós temos que ter conhecimento de quanto resíduo é gerado e com qual carga poluidora. Não há como se manejar resíduos se nós não sabermos que quantidade nós temos que manejar e, mais importante, o que tem naqueles resíduos. Quando eu falo o que tem naqueles resíduos, eu estou falando principalmente de nutrientes, nitrogênio e fósforo, que ambientalmente são os elementos que mais nos preocupam em termos de poluição ambiental. Então, saber a carga poluidora, ou seja, a concentração desses nutrientes que há nos resíduos, também é um conhecimento fundamental para nós conseguirmos propor manejos, sistemas e tecnologias para o adequado aproveitamento ou tratamento desses resíduos. Um próximo conhecimento é o conhecimento da legislação ambiental. Cada vez mais a legislação ambiental ela vai estar relacionada ao dia a dia da produção. Isso já é tido na nossa Constituição, através do artigo 225, que define: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A partir desse artigo da Constituição de 1988, nós temos uma série de legislações, sejam federais, estaduais e municipais, que vão incidir dentro da produção animal. E daí um outro conceito relacionado também à legislação ambiental é o que trata do licenciamento ambiental.
Aqui eu trago alguns itens que nós vamos explorar em futuras aulas, que são a dispensa da licença ambiental. Isso é possível? Sim, é possível uma propriedade ter dispensa da licença ambiental, desde que ela seja caracterizada a partir de alguns indicadores. Essa propriedade pode exigir uma licença ambiental simplificada ou uma licença ambiental prévia de instalação e de operação. Outra legislação que incide sobre a propriedade rural e a atividade pecuária é a outorga de uso da água. Um bem famoso na atualidade, depois de toda a discussão do Código Florestal, é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Então, aqui são algumas legislações que nós temos ambientais, existem outras, e nós temos que saber e estar sempre atualizados do que está acontecendo em termos de lei, porque hoje produzir proteína animal é também produzir dentro do que rege a lei, obedecendo todos os padrões e diretivas legais. O conhecimento de outras atividades que podem ser parceiras a fim de facilitar a ciclagem de nutrientes da propriedade. A principal atividade que pode ser parceira nossa nesse sentido é a agricultura. Aqui, só para exemplificar, nós temos aqui 2 lavouras, uma pastagem, uma lavoura de milho. O manejo mais simples que nós temos para os resíduos da produção animal é a ciclagem de nutrientes via agricultura, ou seja, aproveitar esses resíduos, sejam eles sólidos, semissólidos ou líquidos, porque eles contêm água e nutrientes que são fundamentais para qualquer cultura vegetal. Fazer essa ciclagem é bem-vindo, é benéfico, é um manejo ambiental simples. Em aulas futuras nós vamos ver qual a forma correta de se promover essa prática de ciclagem de nutrientes. O conhecimento das várias tecnologias de tratamento de resíduos animais. Não existe uma tecnologia melhor, uma tecnologia que vá salvar todo mundo. Existem perfis de propriedade, considerando as suas características produtivas, econômicas, culturais, de disponibilidade de mão de obra. E daí, considerando essas características, nós vamos saber qual a melhor tecnologia de tratamento que se adapta à realidade produtiva daquela propriedade. Alguns exemplos aqui: a compostagem, uma tecnologia de tratamento simples que serve tanto para tratar os resíduos como estercos e dejetos, mas também para nós tratarmos as carcaças dos animais mortos. O biodigestor, uma tecnologia consagrada, né, que além de tratar o dejeto, o efluente, vai gerar o biogás e o biofertilizante, que são produtos com alto valor agregado e que podem ser aproveitados na propriedade rural. Aqui uma tecnologia de separação de fases. Nós definimos quando nós separamos a fase líquida e a fase sólida. Aqui nós estamos vendo uma prensa de separação, que isso está dentro do conceito de tratamento primário, tá? E que também cada vez mais nós vemos sendo utilizado nas propriedades rurais. E uma outra tecnologia também consagrada, que é a lagoa com sistema de aeração, que vai promover uma maior rapidez de degradação da matéria orgânica. Além dessas tecnologias, existem outras que nós temos à disposição para utilizar no tratamento dos resíduos da produção animal. Como eu disse, não existe a melhor. A melhor é aquela que será adaptada às características da propriedade que está recebendo essa tecnologia. O conhecimento da economia da produção e ambiental. Todos esses conhecimentos, muitas vezes aplicá-los pode gerar algum custo para o produtor. Saber quanto vai custar essa tecnologia ou uma mudança de manejo ou a internalização de uma nova prática ambiental também é fundamental para que essas práticas, tecnologias e manejos sejam internalizados, sejam aceitos pelo produtor. Então, saber o custo disso se torna um conhecimento necessário, imprescindível, para que nós consigamos promover o manejo ambiental das propriedades pecuárias. E um último conhecimento é o conhecimento da sociedade, do comportamento dos consumidores e das tendências agroindustriais e de inovação. Se nós pensarmos há 10, 15 anos atrás, o valor meio ambiente não estava tão presente na produção de alimentos, seja na agricultura e na pecuária.
Isso foi acontecendo ao longo dos anos, por quê? Porque a sociedade começou a contestar que ela não queria mais só comer, ela não queria só alimento a custo acessível, ela queria também alimento com valor ambiental, como ela quer alimento que tenha valores de bem-estar animal. Então nós temos que estar antenado nessas coisas que acontecem, como a sociedade evolui, como a sociedade se movimenta nas suas ambições, ter esses termômetros para aí sim oferecer o produto, né, com os valores que a sociedade está exigindo. Se nós não acompanharmos essa evolução social, nós estaremos sempre um passo atrás e será muito mais difícil, terá muito mais custo se adequar a essa necessidade da sociedade. Por isso, fazer manejo ambiental também é ter conhecimentos da área das ciências humanas, né? Faz parte do manejo ambiental conhecer o humano, o que ele quer, o que ele deseja. Todos esses conhecimentos, pessoal, têm que estar inseridos nessas três dimensões: ética, visão sistêmica e conhecimento. Então, nós vemos aqui quais são os 8 conhecimentos chaves para se promover o manejo ambiental de uma produção animal. Esses conhecimentos têm que ser aplicados com ética, né? Esse é um desafio. Infelizmente, hoje nós vemos muitos comportamentos antiéticos em termos ambientais, muitos discursos bonitos, mas no dia a dia o comportamento que se tem não tem ética alguma. Então é fundamental nós termos essa ética. E a visão sistêmica, que é uma visão mais ampla, uma visão do todo, uma visão do sistema de produção. Em outras aulas nós vamos explorar mais o que seria essa visão sistêmica, mas aquela visão que muitas vezes nós tivemos de caixinhas e que as caixinhas não se relacionam, não cabe mais, não é mais suportável. Não é com essa visão de caixinha que nós vamos promover o manejo ambiental dos sistemas de produção. Então nós devemos enxergar as coisas de uma forma mais ampla, e isso é ter essa visão sistêmica. Bom, hoje o que eu tinha a apresentar para vocês era isso, os 8 conhecimentos. Espero que vocês tenham gostado. Explorem esses 8 conhecimentos a fundo. Em próximas videoaulas nós vamos explorar cada um desses conhecimentos, trazendo informações, características de tudo que foi abordado hoje. Na nossa próxima videoaula, o tema que eu vou tratar com vocês é sobre sustentabilidade, né? Um termo tão comum que está na boca de todo mundo diz que mas pelos discursos que nós vemos, ainda se vê que muito poucos sabem de fato o que significa desenvolvimento sustentável, o que significa ter uma produção de alimentos sustentável. Então esse é o tema da nossa próxima videoaula e convido a vocês a continuarem conosco e acompanhando essas videoaulas. Por fim, pessoal, se vocês gostaram, assine o nosso canal aqui no YouTube, Produção Animal com Conservação Ambiental. A ideia é sempre trazer videoaulas. Nós também vamos ter vídeo pesquisa, onde divulgamos especificamente conhecimentos gerados a partir de trabalhos científicos. E também vamos ter outros vídeos relacionados a algum assunto específico que está sendo discutido no momento, ou textos relacionados a artigos que estão sendo publicados. Tá? Quem quiser também ter notícias mais diárias sobre esses temas, produção animal e meio ambiente, me acompanhe lá no Twitter ou no LinkedIn, que diariamente eu estou postando notícias relacionadas a isso, oportunidades de trabalho, conferências, eventos relacionados a esse tema. Tá? Um prazer ter vocês aqui, espero vocês na nossa próxima videoaula.